Boa tarde, meu nome é Aloma, sou professora estagiária da UEG e hoje o tema da nossa aula é migração. Migração é um tema muito importante para o nosso contexto atual da Terra, que as pessoas procuram condições melhores de vida para viverem. Mas migração, a gente precisa primeiro conceituar o que é migração. Migração nada mais é do que as pessoas saírem de um determinado local para outro. Ou seja, você sair de uma cidade, de uma região ou de um estado para outro, por vários motivos. Isso a gente vai falar mais para frente. Por que as pessoas migram? As pessoas vão migrar por alguns motivos principais. Por guerras, por catástrofes naturais, por questões econômicas e por outros motivos também. Vamos falar primeiro das guerras. É o motivo mais forte que fazem as pessoas migrarem. Claro que ninguém quer ficar em um país que está cheio de conflitos, cheio de problemas. As pessoas vão procurar um lugar melhor para viver. Questões de perseguições políticas. Você também não quer ficar em um país que você é perseguido politicamente, perseguido pela política, por presidentes ruins, né? A gente tem países na África que possuem ditadores e acabam perseguindo as populações que se rebelam contra eles. Tem países no Oriente Médio que também são comandados por ditadores e por monarcas que são muito rígidos e acabam também sendo a população fazendo levantes contra eles, e isso provoca uma perseguição muito forte politicamente. Questões de perseguição religiosa é outra coisa que faz as pessoas migrarem muito para outros países. Isso acontece, por exemplo, na África, que as pessoas possuem uma religião diferente, que não seja o islamismo, por exemplo, que é uma religião muito forte na África, no Oriente Médio. Eles vão porque são perseguidos religiosos, vão para outros países, migram para outros países, porque são perseguidos por causa da sua religião. Catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, chuvas fortes e outros. Isso é muito comum acontecer em locais que são propícios a essas catástrofes. Por exemplo, um país que a gente ficou muito famoso aqui no Brasil, foi a questão da imigração dos haitianos, que saíram lá do seu país por causa de problemas econômicos também, mas principalmente por causa do terremoto e do início de tsunami que provocou a vinda deles para o Brasil. Também a gente tem questões econômicas. Muitos países são realmente pobres, principalmente na África. Isso acontece muito, das pessoas saírem do seu país de origem e saírem de seus países de origem e migrarem para outros países. Na América Latina também isso acontece com muita força, principalmente com países da América Central, né, que são muito pobres e acabam migrando para outros países querendo uma melhoria de vida. Também questões culturais. As pessoas migram sim por questões culturais, procurando uma cultura nova para conhecer. A gente também pode falar de tipos de migração. Tipos de migração são alguns movimentos. Por que as pessoas fazem esse movimento? Como é feito esse movimento? A gente pode citar a migração pendular, que nada mais é aquela migração que a pessoa sai de um estado para outro, de uma região ou de um estado ou de uma cidade para outra, apenas para trabalhar, para
estudar para procurar uma qualidade, um atendimento médico melhor, mas quando acaba o dia ele volta para sua casa. Ele não fica fixado na cidade, ele não vai morar na cidade. A migração sazonal é aquela migração por conta do clima ou do clima ou da mudança, da mudança de estação. Por exemplo, a agricultura, ela depende muito da mudança do clima, da estação do ano, para saber quando que vai colher, quando que vai plantar. A própria pesca também depende da condição climática, para a pessoa saber quando tem que pescar. A gente também tem a migração de refúgio, que acabou ficando muito famosa atualmente por causa dos refugiados, que é aquela migração que as pessoas fogem do seu país por conta de algum problema social, seja perseguição política, econômica, religiosa, como aconteceram com os sírios, que tiveram que sair por conta da questão da guerra lá do Estado Islâmico, que estava perseguindo, tiveram que sair do seu país e ir para outros países. Brasil, Europa e outros. Os países da Europa, América do Sul, América do Norte e outros países. Também a gente pode citar o êxodo rural. Para muita gente, pouca gente cita o êxodo rural como um tipo de migração, mas é sim um tipo de migração. O êxodo rural nada mais é do que a saída das pessoas da cidade, do campo para a cidade. Isso aconteceu há muito tempo atrás, quando a Revolução Industrial começou a existir lá na Inglaterra. As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Mesmo assim, aqui no Brasil também começou no início do século XX, por conta como o país começou a desenvolver. A indústria começou a desenvolver, as pessoas procurando condições de vida melhor migraram para a cidade. O êxodo urbano. O êxodo urbano é ao contrário. Hoje tem muita gente fazendo o caminho contrário, voltando para o campo, por causa de problemas ambientais, problemas econômicos, vários problemas que as pessoas possuem, acabam forçando essas pessoas a voltar para o campo. A gente vai falar agora de migração espontânea. O que é uma migração espontânea? É quando a pessoa migra de um local para o outro, não necessariamente por um problema, mas sim porque ela mesma quer. Ela preferiu migrar porque ela quis ir para o país. Por exemplo, a gente aqui no Brasil gosta muito de ir para os Estados Unidos. Nem sempre é por algum problema, lógico. Às vezes sim. A gente sai daqui para procurar uma melhoria de vida, uma melhor condição de vida. É um dos principais motivos do êxodo da migração espontânea, que é aquela que as pessoas vão sem risco, não tem nenhum risco no país dela, mas elas preferem mudar para procurar melhor condição de vida, para procurar saúde, educação, emprego e outras coisas mais. Cultura, qualidade de vida boa. Já a migração forçada é aquela que justamente causada por problemas que a gente já citou, econômicos, de guerra, de perseguição. As pessoas acabam sendo expulsas do seu país para outros países e migrando para outros países. Já a gente pode citar uma forma de migração espontânea, a própria questão da Síria, né? Espontânea não, migração forçada, a própria questão da Síria,
que eles foram expulsos do seu país por conta de uma perseguição de um grupo que vê a sua religião de maneira equivocada, que é o Estado Islâmico. Né? A gente vê que eles não têm uma visão, eles têm uma visão muito extrema da religião deles e acabam colocando isso para expulsando as pessoas do seu país que não concordam com eles do seu país. A gente também tem dois termos muito importantes, que são a emigração e a imigração. Emigração, para quem fica no país, eu estou saindo do país e conheço várias pessoas. Eu moro no Brasil e estou saindo do Brasil. Para quem fica no Brasil, eu sou uma imigrante. Mas eu saí do Brasil, cheguei lá no outro país e acabo, para eles lá eu sou uma imigrante. Ou seja, para quem fica aqui no Brasil, eu sou imigrante, emigrante, com E, com a letra E. E para pro nativo do país que eu estou indo, eu sou imigrante, com a letra I. E isso é um termo muito importante. Como eu disse, a questão dos refugiados hoje vem sendo muito tratada na imigração. E isso é importante porque a gente precisa entender que com a chegada desses refugiados mudou muita coisa. Infelizmente, muita gente tem um preconceito muito forte com essas pessoas e acaba causando a xenofobia, que é a aversão por origem, por nascimento, né? Por origem da onde a pessoa vem. Por exemplo, os sírios chegam em outros países. O pessoal do Oriente Médio mesmo chega na Europa e sofre essa aversão, esse preconceito muito forte por causa da sua religião, da sua cultura, dos seus costumes. A gente pode também falar da questão natural, dos haitianos aqui no Brasil. Dos haitianos, dos africanos, dos bolivianos, nossos vizinhos, que sofrem sim muita xenofobia da nossa população, principalmente onde São Paulo, nas cidades grandes, né? São Paulo, Rio, Brasília e outras cidades que receberam muito esses imigrantes e muita gente, uma parte boa da população não aceita. Isso é um problema. E outro ponto também que a gente pode citar é a questão que esses imigrantes que vieram para o nosso país acabam sofrendo uma espécie de escravidão, vamos dizer assim, né? Eles são forçados a fazer trabalhos que não são bem remunerados e acabam sendo escravizados, assim provocando vários problemas para eles, que não têm condição de vida para viver no Brasil e muitas vezes tem que migrar de volta para o seu país. Assim como não apenas por questão econômica. Quando o migrante vem pela questão natural, acaba sendo levado a voltar também para o seu país por causa de xenofobia. Não só com pessoa que vem de fora do Brasil, né? A gente também sofre xenofobia em outros países. Os migrantes brasileiros que viajam para outro país também sofrem, vão viver em outro país também sofrem xenofobia. Isso é uma coisa bem grave e difícil de lidar, que as pessoas não aceitam. Muitas pessoas, tanto aqui quanto lá fora, não aceitam pessoas de origem diferente. Isso acaba gerando um problema social, econômico e outros problemas graves.